E os casos de coronavírus no Brasil e no mundo não param. O Covid-19 chegou a pelo menos 114 países, registrando mais de 410 mil casos e 18 mil óbitos no mundo inteiro. Os perigos dessa infecção você já conhece e durante a semana nós buscamos trazer informação e orientação para você de casa. Hoje a gente volta a tirar mais dúvidas e vamos falar por chamada de vídeo com o infectologista Dr. Marco Aurélio Góes. Vamos lá agora falar com ele, que já está na linha. Então, você que está em casa aí, acompanhando a nossa programação, a gente vai dar aquele boa tarde para o Marco Aurélio. Boa tarde, Dr. Marco Aurélio. Muito obrigada por estar nesse momento, passando mais esclarecimentos. Sergipe registrou ontem o primeiro caso de transmissão comunitária de coronavírus. Explica para o pessoal o que é que significa isso e o que é que muda a partir de agora. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. Na realidade, ontem a gente teve esse primeiro caso, que a gente considerou o primeiro caso documentado de transmissão comunitária, porque nesse caso, especificamente, a gente não conseguiu achar nenhuma ligação com nenhum outro caso. Todos os casos anteriores sempre tiveram alguma ligação com algum caso conhecido. Sim. Ou com a viagem para o exterior, ou com a viagem nacional mesmo, mas com a presença de algum outro caso confirmado. Esse foi o primeiro caso que a gente teve e não conseguimos identificar de onde essa pessoa pode ter pego, sendo, evidenciando assim que realmente existe já a transmissão comunitária. Sim. Quando a gente fala de transmissão comunitária, a gente está falando da efetivação dela, mas que, de fato, pela portaria ministerial, lançada no dia 20 de março, já há uma determinação que, no país, se deve considerar que sempre existe a transmissão comunitária. Então, o que é que significa que existe transmissão comunitária? Que o vírus já circula no nosso meio e que, mais do que nunca, é fundamental que a gente diminui o ritmo dessa transmissão. E como é que a gente diminui o ritmo dessa transmissão? Tornando barreiras, tomando atitudes que criem barreiras à disseminação do vírus. A principal barreira que a gente pode fazer é a diminuição do contato e a limpeza das locais que a gente. Certo. Então, nesse momento, me ouve? Sim, sim. Ah, perfeito. Obrigada. Então, nesse momento, nós estamos ao vivo e a recomendação para as pessoas é que o cuidado seja redobrado, né, doutor Marcos? Sim, porque agora, se algumas pessoas achavam que o vírus não ia ser transmitido no nosso meio, isso é apenas mais uma constatação disso. Olha, o vírus já está assim e é capaz de a gente pegar o vírus sem mesmo ter viajado, sem mesmo ter entrado em contato com algum caso confirmado, que a gente pode pegar o vírus como se pega um resfriado ou uma gripe que a gente já conhece. Então, é fundamental a gente entender isso, que pela transmissão ela estar tão intensa e comunitária, sim, agora é que a gente precisa conter as ações de higienização das mãos adequadamente, de distanciamento social, principalmente a gente agora aqui, que tem sofrido essa mudança climática. Então a gente começa a ter mais chuva hoje, um pouco mais frio, e tudo isso favorece a transmissão das doenças respiratórias. Perfeito. Falando em vias respiratórias, uma dúvida de muita gente, nós estamos aqui ao vivo, gente, numa entrevista com o doutor Marco Aurélio, ele que é infectologista, está representando aí a Secretaria de Estado da Saúde, dando algumas informações, esclarecimentos para todos vocês. A dúvida é, pessoas com rinite, sinusite, e doenças já crônicas também, mas que são doenças que são comuns nesse período, Porque mudança de temperatura, quem sofre com rinite, sinusite, essas pessoas, elas estão no grupo de risco, doutor? Então, apenas por ter essas afecções, que a maioria é alérgica, elas não estão no grupo de risco para uma doença grave.
Mas as pessoas que têm rinite, sinusite, possuem a mucosa mais frágil. E com isso, uma facilidade maior de se infectar por um vírus e ter a doença. Certo. Pode ser de uma forma leve, ou se tiver outras doenças mais graves, se for idoso, né? Aí Sim. pode ter maiores complicações. Certo. Para pegar a doença, sim, não é? Tanto que quem tem rinite, sinusite, acaba pegando gripe. Com mais facilidade, né? Frequência, nesse caso, as doenças crônicas, elas estão descritas, né, como doenças para as pessoas que têm alguns tipos de doenças específicas e preocupantes. O senhor pode reforçar que doenças são essas? Sim, essa doença, ela tem sido, a Covid-19, ela tem sido mais grave em pessoas que têm algumas doenças crônicas, como a doença cardíaca, né? O hipertenso descompensado que evolui com a doença cardíaca. Aqueles pacientes que têm doença respiratória crônica, né? As bronquites, os DPOCs, né? As doenças obstrutivas crônicas, né? Muitas vezes fruto do tabagismo. Então, esses são os principais grupos que podem ser afetados. O diabético descompensado, o diabético não tem o seu controle. Então, tudo isso, né, é considerado hoje um fator de risco a mais, não para o adoecimento, mas para o adoecimento grave, né? Para uma gravidade maior, precisar internar e precisar de um cuidado mais intensivo. Certo. Doutor, a gente falou sobre rinite, sinusite, mas existe também as pessoas que têm asma. E aí o receio, porque com o Covid-19, caso a doença ela se agrave, a pessoa fica sem respirar, sem conseguir fazer, né, aquela respiração comum. Está sendo divulgado exatamente aparelhos que estão sendo utilizados para poder ajudar. E aí quem sofre de asma, tem um agravante aí nesse caso? Então, a pessoa que tem asma, né, quando tem uma doença respiratória, pode descompensar mais e pode ser mais difícil controlar. Sim, pode levar a um agravamento maior, principalmente aquela asma de difícil controle, né? Aquela asma que descompensa muito fácil. Por isso que é importante, a gente fala dessas doenças crônicas, incluindo aí a asma, é importante que todas as pessoas mantenham essas doenças controladas nesse momento. Sim. Quem usa medicamento para asma com regularidade, que continue usando. Quem tem seu diabetes, sua hipertensão, sua doença cardíaca, continue utilizando, assim como aquelas pessoas que têm alguma imunodepressão, a pessoa que vive com HIV. É importante que mantenha o seu tratamento, que não falte o tratamento, né? Não esqueça medicamento, para que esteja com sua imunidade boa e não venha a adoecer com as formas graves da doença. Sim. Ontem nós falamos aqui no programa sobre, né, algumas pessoas que estão saindo de casa para fazer exercícios fora. Então, muitas vezes ali, né, na 13, lá na Orla, na cimenteira que foi fechada ali, mas no entorno ali as pessoas começam a fazer exercícios e tal. É perigoso, doutor? Então, a parte principal é evitar aglomeração, né? Atividades individuais, né? Elas podem ser feitas, né? Desde que a gente evite o aglomerado, que a doença pela aglomeração ou pelo compartilhamento de equipamentos. Certo. Tem uma praça que tem alguns equipamentos de atividade física. Então, se as pessoas frequentam muito ali, com certeza não conseguem fazer a limpeza daquela superfície, você acaba aumentando o risco de contaminação. Né? Por isso que tem sido desestimulado que as pessoas frequentem ambientes onde possam ter essas atividades em comum. Perfeito. Mas fazer uma caminhada sozinho, sim, né? E manter sua saúde, isso não aumenta o risco de transmissão. Perfeito. E sim o que você faz no percurso, né? Encontra alguém, conversa. Certo, que são todos os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Para a gente fechar aqui, é importante a gente falar sobre o uso de máscaras. Muita gente ainda, né, com aquele receio, vai sair de casa, coloca a máscara e é o ideal que a gente faça isso? Então, Jaqueline, a máscara, ela não é a máscara não nos torna um super-herói.
né, que a gente colocou ela e vai estar protegido de tudo. Então, Sim. eu falo isso porque isso pode trazer um engano às pessoas, acharem que está com a máscara, né, seja ela colocada adequadamente, seja ela aqui embaixo, como muitas pessoas eu vejo, seja ela com o nariz fora, seja ela já toda suja porque eu tiro, boto no bolso ou boto na bolsa e depois, na hora que eu entro em algum lugar, que coloco. Se eu acho que isso está me protegendo, isso pode estar me trazendo um risco maior ainda, porque eu estou tendo um objeto que eu estou sujando, infectando, e estou trazendo para perto da minha boca, perto do meu nariz e perto dos meus olhos. Certo. A máscara tem sido muito estimulada que ela seja utilizada em algumas situações. Sem dúvida nenhuma, o profissional de saúde que atende pessoas, né, com sintomas, ele precisa utilizar para se proteger. E precisa trocar sempre que estiver molhada, sempre que ela não estiver mais funcionando. A pessoa que tem a disponibilidade de ter a máscara, sente que está gripada, resfriada, vai procurar um serviço de saúde ou vai para algum lugar, ela usa para proteger os outros, né? Além disso, algumas indicações podem ser médicas. Tem pessoas que têm uma depressão, estão fazendo algum tratamento, né? Então com seus leucócitos muito baixos. Muitas vezes o próprio médico dessa pessoa diz, olha, se você for para o aeroporto, utilize, se você for num shopping, utilize, para evitar o contato com vários agentes infecciosos. Perfeito. Então, esses são os principais usos. É claro que às vezes a gente tem um trabalhador, né, que não é da saúde, mas trabalha com um grande público. Sim. Dando muita resposta às pessoas ali. Então, em alguns momentos, essa pessoa pode utilizar, mas lembrando disso, que ela tem que utilizar, tirar na hora que ela já está suja, né? Trocar. E que, se lavar as mãos... Sim. Todas as medidas de higiene. Máscara, não fiz nada. Eu, na realidade, aproximei mais bactérias e vírus da minha boca e dos meus olhos. Sim. Falei que a gente já ia encerrar, mas tem uma pergunta aí, né, que muitos estão fazendo. Exatamente como agir quando a pessoa continua trabalhando e acaba morando em uma casa aí em que as pessoas estão, né, nesses grupos de risco, por exemplo. Tem muitos que precisam trabalhar, mas tem um idoso em casa, vai retornar, tem uma pessoa que sofre com asma ou com alguma doença crônica, e aí a preocupação acaba, né, ampliando tanto para a família quanto a pessoa que vai fazer aí a sua atividade, né, profissional. Nesse caso, o que é que a gente pode fazer? Como agir? Reduzir os riscos. É esse o nosso desafio. A gente, Jaqueline, tem que ser muito franco e saber que a gente não vai zerar a transmissão, ela vai ocorrer. Sim. O que a gente não pode fazer é que essa transmissão ocorra de forma explosiva. Então, tudo que a gente fizer para diminuir esse risco, e o que a gente pode fazer se a gente for para um ambiente externo que estava voltando para casa? Sim. Higienizar bem as mãos é fundamental, né? Se você tem uma alternativa de estar entrando por uma via paralela, né? Tem uma área de serviço para entrar, deixar o sapato logo antes de entrar em casa, já ir direto para algum lugar, tirar sua roupa, tomar seu banho, principalmente se no seu domicílio tem idosos, para que a gente não entre logo beijando nossos pais, nossos avós. Né? A gente faça isso tudo, lave bem as mãos, depois pronto, vai entrar em contato. E lembrando sempre que, se a gente tiver com sintoma, se a gente começar a ter febre, tosse, espirrar, aí a gente acaba de puxar mais ainda, porque aí a gente pode transmitir diretamente, né? Então a gente tem que se afastar um pouco mais. Aí cabe, se eu estou num ambiente com outras pessoas, usar a máscara para evitar a transmissão. Mas se eu não tenho a máscara, pode ser um lenço descartável também. Certo. Então, chegou em casa, precisa trabalhar ou fazer alguma compra. Quando retornar, ter aqueles cuidados que são essenciais, né? Deixar os sapatos logo na porta, ir ao banheiro, lavar as mãos, tomar o banho e a partir daí você já vai estar fazendo, né, com que essas pessoas elas fiquem mais afastadas de você durante o período e aí você vai estar fazendo a sua parte ajudando também aquelas pessoas que estão em isolamento em casa, não é isso? Sim, é assim que todos nós vamos contribuir para diminuir essa transmissão. Sim. E que a gente não viva o que vários países têm vivendo, né? Que a gente consiga reduzir realmente essa transmissão e que para a gente o problema quando chegar seja um problema
menor ou um problema sobre controle, que a gente tenha o domínio sobre ele. Certo. Quero agradecer, doutor Marco Aurélio, muito obrigada aí pela entrevista. Nós estamos adotando essa medida, inclusive foi uma iniciativa de que nós... Pode voltar aqui com o Marco Aurélio, por favor? Uma iniciativa para que a gente pudesse também, né, proteger nossa equipe, e todos os nossos entrevistados têm sido feito dessa forma, através aí de videochamadas. Nós estamos utilizando os métodos, aqui no estúdio nós temos o álcool em gel, então todo mundo deve se prevenir, procurar alternativas que façam, né, com que a gente possa ter um cuidado ainda maior e redobrar toda a atenção, não é, doutor? Sim, estamos num momento diferente, temos que tentar coisas e soluções diferentes, né, para a gente ultrapassar esse momento, que é difícil para todos. Sim, né? Mas sim. Vamos conseguir ultrapassar bem. Tá, mais uma vez, muito obrigada, doutor Marco Aurélio. Agradeço aí. Espero que você de casa tenha entendido, né? Nós estamos aqui durante toda a semana levando para você de casa. Criamos um quadro, inclusive, você em casa, para ajudar a quem está no período de quarentena, sem saber o que fazer. Nós estamos aqui para isso, para levar informação e ajudar você em casa e a fazer algo para poder, né, utilizar muito bem o seu tempo, tá bom? Você não pode perder a sua chance de deixar seu recadinho também. Se tiver alguma ideia, queira compartilhar com a gente nas redes sociais, vamos lá. Estamos pelo Instagram, @VocêEmDiaOficial. Pode mandar seu recadinho que a gente vai estar lá. Tem, né, o Jaqueline Cruz, vai lá me seguindo, Jaqueline Cruz, estou no Instagram. O Eric Ricarte também, a gente está sempre disponível, recebendo seu recadinho. E estamos ao vivo pelo Facebook com TV Atalaia.